Olá, boa noite. Já 9 horas, nosso horário da nossa live, com uma amiga muito especial, a Estela, e nós vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, né? Que é o Dia das Bruxas. Ela que teve uma experiência aí da sua juventude com a bruxaria e depois se converteu. Tem uma história muito bonita. Hoje, às 17 horas, nós fizemos uma live para as crianças, onde o tema foi tratado de uma forma mais tranquila. Mas, como eu disse no Stories, vamos abrir a caixa de Pandora agora nessa live. Vamos falar de tudo e vamos entender por que nós, cristãos, católicos principalmente, não podemos nos expor a esse dia, que é um dia onde nós sabemos que o mal se aproveita para tomar conta de muitas coisas, de muitas almas, né? Até das crianças, tá certo? Das almas das crianças que são mais inocentes. Sejam bem-vindos, vão aí compartilhando, mandando um aviãozinho para os amigos. A Estela já está aqui conosco. Vou mandar o convite para a Estela. Mas vamos mandando aí os aviãozinhos que nós vamos hoje tratar aqui, né? O tema da live é a história de uma ex-bruxa que conheceu a Deus. É bem para impactar mesmo. Então, vou inclusive fixar aqui o nosso tema de hoje. Vou botar aqui nos comentários. Que conheceu a Deus. Enquanto isso, você vai mandando aí o aviãozinho, convidando os seus amigos para estar conosco aqui na live. Vamos responder várias perguntas. Vou mandar aqui. A live das 17 horas foi maravilhosa, ficou gravada, mas nós não falamos de tudo. Vamos falar agora. Aqui que a gente vai falar. Ei, Estela! Mais uma vez, estamos juntos. Boa noite. Estamos agora para soltar o verbo. Proibido menores de 18 anos. Deixa Muito eu bom. Vamos conectar abrir. direito meu fone aqui, que ele tá meio... Tá. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Escutam bem a Estela? Veem bem a Estela? Vamos escutar melhor. Ei, Ana, tudo bem? Vamos ver aqui quem já entrou. A Paula, a Jana, a Elvira, a Margarida. Vamos mandando aviãozinho. Estou ouvindo melhor. Estou ouvindo bem melhor. Muito bom. Muito bem. Me ouve bem então agora, né? Então. Muito bem. O Ricardo entrou. Então, na live de hoje, das 17 horas, a gente começou a conversar sobre o tema. Só um minutinho. A gente começou a conversar sobre o tema com algumas mães, para que elas queriam falar com as crianças, e algumas mães estavam também com as crianças vendo a live, então a gente pegou leve, né, no assunto, mas eu confesso que o pegar leve já me fez pensar bastante coisa em algumas realidades, né? E eu quero contar só uma coisa que aconteceu aqui em casa hoje, muito interessante, porque quando foi... Hoje é terça. Quando foi domingo, meu filho, quando eu acordei, meu filho já estava no sofá, né? Meu filho de 8 anos. E ele tem um atraso de leitura. Ele tem um atraso de leitura porque a gente demorou a descobrir um problema de visão dele.
E ele é sanguíneo total, assim, aquele sanguíneo no extremo. Mas ele é muito inteligente. E eu tô vendo que ele tá no sofá segurando um texto, mas eu achei que ele tava só segurando o texto. E aí eu vi que ele não largava aquele texto. Falei, meu filho, você tá rezando o texto? Ele, tô, pai. Sozinho. E tava com um livrinho para ler os mistérios. E tava lendo os mistérios. Porque, né, pequenininho, então... E aí hoje ele falou para mim que como era o dia das bruxas, ele já ia para rezar o quarto texto dele, para ele fechar o rosário. E tava ensinando a filhinha dele, ó, tô ficando doido, a irmãzinha dele, de 4 anos, a rezar com Maria hoje. Isso é... Como é que são as coisas, né? É maravilhoso. Já começando um pouco, né? A importância... imagina se ele não tivesse um texto, se ele não tivesse esse livro, se ele não tivesse essas coisas, o que ele ia estar fazendo hoje na escola, né? Exatamente. O que ele Gente, ia vamos fazer então aqui? começar. Tem muito a Estela, ver, se né? apresenta de novo, porque tem muita gente que não estava Tem na muita live. gente que não estava, né? Eu sou Estela, eu sou mãe do Lino, do Noah, casada com o Rômulo. Sou católica há 4 anos, mais ou menos. Acho que eu faço 4 anos agora no Natal. Eu me converti numa missa de Natal. E sou homeschooler, sou professora de inglês. Acabei de deixar minha última vez tentando dar aula em escolas, não deu muito certo. Eu trabalho dando aula particular para homeschoolers. É o trabalho que eu tenho feito nos últimos 4 anos, eu acho. E eu tive essa experiência de praticar bruxaria na maior parte da minha vida. E desde a infância era a referência, mais ou menos, de religião que eu tinha. Eu não gosto de chamar de religião esse negócio, porque eu entendo que religião tem uma ordem muito bem definida, mesmo as religiões mais doidas. Você tem uma ordem, então eu não vejo a bruxaria como uma religião muito bem ordenada, a não ser as pessoas que praticam sob influência das religiões satanistas, né? Porque existe bruxaria, existe bruxaria branca, bruxaria negra e a religião satanista. Eu nunca tive sequer, assim, eu tive uma pessoa que eu conheci na vida que se dizia satanista, mas eu até evitava conversar com esse... Era um garoto de uns 19 anos. Quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Não, mentira. Não, 19 anos. Era um garoto e ele se dizia satanista, mas eu não conversava muito com ele, porque eu tinha um certo medo desse menino. Então, eu não gosto de chamar de religião. Então, eu pratiquei bruxaria durante alguns anos, estudei a bruxaria até mais ou menos 2016. Em 2016, eu comecei a me afastar dessas práticas. Isso vem da minha infância. Como? Que louco, né? Sua mãe era bruxa. A minha mãe não era bruxa. A minha mãe, ela é ateia. Um tipo de ateu bem doido. Que ela não acredita realmente em nada, assim. Ela achava que morreu. Ela acha, se você perguntar, minha mãe tem Alzheimer, e se você perguntar para ela se Deus existe, ela segue dizendo que não. E morreu, acabou. Uma coisa muito triste, muito complicada que eu vi. Então, só que ela achava que eu podia escolher. Eu tinha liberdade para escolher o que eu quisesse. E tudo que eu me interessasse, eu poderia ler, porque eu tive problemas de alfabetização muito sérios. Eu fui alfabetizada com 9 anos. Então, quando eu comecei 8 para 9 anos, quando eu comecei a ler, minha mãe deixava eu ler absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa, desde que tivesse letras. Então, eu lia... minha mãe frequentava, apesar de ser ateia, nós frequentávamos muito, que eu acho que é parte do caminho de salvação mesmo, assim. É só Deus para explicar uma coisa dessa. Nós frequentávamos muito a loja das Irmãs Paulinas, aqui em Brasília. Eu moro em Brasília.
E ela comprava presentes para as minhas tias que são católicas. E nas Irmãs Paulinas eu tive contato com várias religiões, porque na loja daqui de Brasília, pelo menos, não tinha livro só da religião católica. Eu conheci o budismo através dessa livraria. Eu nunca comprei nenhum livro de bruxaria lá nas Irmãs Paulinas, graças a Deus, né? Mas eu comprei livro sobre Hare Krishna. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer as religiões, mesmo sem ter muito entendimento do que era isso. Eu brinco hoje, eu brinco não, né? Hoje eu percebo que era o que eu vejo algumas pessoas chamando de vontade de Deus. Eu tinha uma vontade um vazio muito grande que eu precisava preencher com alguma coisa. E o que estava fácil na minha mão eram os livros de simpatia. Depois, mais tarde, foi aparecendo os livros de bruxaria. Eu comecei com muitas simpatias, tinha aquelas revistas de simpatias. Não sei se vocês são jovens, eu sou velha. E quando eu era criança, tinha muita revista de simpatias. 101 simpatias para alcançar o amor. E aí tinha simpatias para estudantes. Eu fiz muitas simpatias para a escola, porque eu ia mal na escola, né? Eu tinha dificuldades de leitura. Então, eu já fiz bastante simpatia para a escola, assim. E à medida que eu fui crescendo, isso foi sendo mais alimentado, inclusive porque nos anos 90 teve um grande boom do Wicca no mundo inteiro. Teve aquele filme As Jovens Bruxas, né, que era um filme de 4 meninas que eram bruxas. No final do filme, elas até se dão mal no final do filme, que seria uma coisa boa, né? Você assistir um filme que as meninas fazem bruxaria e se dão muito mal no final, elas se dão muito mal. É um filme de terror, né? Um filme de suspense ali. Mas aquilo era fascinante. Eram 4 atrizes belíssimas, roqueiras, né? Aquilo era muito fascinante para a minha imaginação, né? Que a gente falou sobre isso. Do perigo para o imaginário. O mundo da bruxaria é muito fascinante. É muito fascinante. Tudo é muito bonito, né? A parte da bruxaria branca, né? Dos cristais, né? Você compra cristais maravilhosos, bola de cristal. A bola de cristal é uma coisa que existe, que as pessoas usam, não funciona. Nunca ouvi falar de ninguém. Mas dá para ver o futuro mesmo na bola de cristal? Não, você usa mais ela como um catalisador de energia, assim. Você tá, sei lá, tá um dia carregado, aí você tem alguns feitiços que você faz Desculpa, gente. Com essas bolas de cristal. Eu nunca tive bola de cristal, porque é extremamente caro uma bola de cristal. Eu nunca comprei uma bola de cristal. Com esse boom pra vocês terem uma ideia, assim, quem viveu nos anos 90 viu isso, né? A revista Capricho tinha matérias e matérias ensinando tudo sobre a religião Wicca, assim, tudo que você precisava saber. Só não falava uma coisa que era uma das coisas que me incomodava. Quem é que manda nisso aqui? Quem é que manda? Tem um chefe. Tem um chefe, uma religião. Tem. A Igreja Católica tem lá o Papa, os espíritas tem lá o Chico Xavier, sei lá. Tem alguém que manda. Quem é o líder disso aqui? Não tem. Não tem uma pessoa. Eu sou a bruxa mó, né, e tal. E aí eu comprava os livros, lia, e com o tempo, com a internet, a coisa ficou bem mais fácil. Bem mais fácil. Eu entrava no Pinterest e Pinterest é uma festa de feitiços. Tem milhões de tipos de feitiços para todos os gostos. Então, até 2016, eu vim estudando e fazendo feitiços, e era a minha religião. Era o que eu fazia, era a minha fé, era o que eu acreditava e achava que estava fazendo bem, estava fazendo mal a ninguém, estava acendendo vela colorida. Uma das coisas que as pessoas perguntam, né? Você vai falando isso tudo e as pessoas têm a imagem da bruxa como aquelas de filme, né? Eu falo, se tem na outra live aquele filme Convenção das Bruxas, né? Na live das crianças, eu não ia dizer que existem bruxas que se caracterizam de uma maneira mais
pitoresca, vamos dizer assim, né? Existem pessoas que praticam bruxaria que se vestem, né, com aquelas roupas assim, lembra muito o cigano, muitas pulseiras, se usa muita pedra, muitas pedras naturais. Os cabelos normalmente são cabelos muito. Meu era roxo. Eu pintava o cabelo de roxo, usava o cabelo todo roxo. Então, na live das crianças eu não ia falar assim, né, que Sim, até para existem não dar ideia. mulheres que até para não dar ideia, né? Não achar. Porque é muito curioso. Desperta muito. Por isso que eu falei até na outra live que o Harry Potter é muito perigoso. Porque ele desperta uma curiosidade para uma coisa que é muito maior do que qualquer malefício que o Harry Potter possa trazer. Você sabe que eu não falei na outra live? E você sabe que é o pior? Uma vez eu tava andando tava em São Paulo, aí eu tava como é que é o nome daquela avenida famosa que tem um monte de loja? Que tem Na Avenida boate? Brasil, não. Não. A Paulo Freire? Eu tava numa avenida dessas famosas lá em São Paulo, aí tinha um ambulante daquele e tal, que pulou na minha frente e falou bem assim, Harry Potter? Gente, eu tomei um susto tão grande. É mesmo. Eu não tinha reparado. E o pior, eu nem usava o óculos redondo assim. Eu usava o óculos quadrado ainda. Harry Aí, Potter. aí depois que eu comprei esse óculos redondo, que eu falei, putz, não devia ter feito isso. Sua Aí, cara do Harry Potter. cara, É, aí, a coisa toda, Felipe, é muito cativante. É muito é, aí, cativante. aí assim, eu queria colocar um ponto, só pra gente também avançar. O que é de fato a bruxaria? Aí De- depois a gente vai fazer essa relação com o Halloween. Mas o que é de fato a bruxaria? Numa visão geral, são pessoas que, as bruxas, né, são pessoas que trabalham com o sobrenatural, por meio de elementos da natureza. Então, você usa o fogo, você usa a água, se usa muito sal, se usa muitas ervas, muitos minerais, muitas pedras, né? As pedras são uma parte muito importante para, na maioria, no caso da bruxaria branca, para se libertar e libertar as outras pessoas de maus espíritos. A bruxaria É o que elas dizem, né? assim, as que eu conheci, pelo menos, né? Eu tinha uma turminha, elas fazem isso para se libertar. É claro que né, nem tudo de se libertar, você pode acabar fazendo algo contra alguém. Por exemplo, agora tem essa onda de pessoas tóxicas. E existem alguns feitiços, por exemplo, tem feitiço para que uma pessoa. Eu posso falar algum feitiço? Pode? Só tem adulto aqui, né? Não. Tem um feitiço bem bobo e que é muito sério. Que você pega o nome de uma pessoa que você não quer mais na sua vida, você congela o nome dessa pessoa numa pedra de gelo e esquece no freezer. O efeito disso, isso vai ocasionar uma coisa na vida dessa outra pessoa, porque ela vai ficar como se ela estivesse congelada. Isso vai afetar coisas que a pessoa que fez, ela pensou assim, não, eu só quero que essa pessoa saia da minha vida. Mas ela está movimentando outros elementos, né? Aquela coisa do... É tudo ordenadinho, né? Você trabalha com as ciências, né? É tudo ordenadinho. A criação, ela é toda ordenadinha. Todos os elementos estão ali, tudo no seu lugar, certinho. A bruxaria, ela movimenta esses os elementos, né? Como a gente movimenta as moléculas através dos feitiços. Quem mexe, quem faz isso, não é a bruxa. É o demônio que está se aproveitando de uma pobre coitada riponga feminista que acha que é, né, sei lá, um unicórnio purpurinado e está mexendo com coisa muito feia, muito grave.
Então, são coisas pequenininhas, assim. A grande maioria dos feitiços das pessoas que eu convivi eram relacionados à limpeza mesmo. Limpeza, busca de paz. Porque são pessoas perturbadas. Isso é uma coisa muito importante. Quem não tem Deus não consegue encontrar respostas. São pessoas com muitas dúvidas, são pessoas muito perturbadas, são pessoas com vazios muito grandes. Então, a maioria dos feitiços das pessoas que fazem bruxaria branca, a bruxaria negra é outro nível. Fazem isso para se livrar das próprias dores, sabe? É uma religião de mulheres muito feridas, muito tristes, muito. Existe um grupo gigantesco de bruxas que elas se reúnem. Eu não me lembro mais se a cada lua cheia ou se tem uma lua cheia específica. Isso é um encontro online feito no mundo inteiro. Reúnem grupos gigantescos aqui. O que eu fui, tinham umas 80 meninas só em um dos encontros que teve aqui em Brasília. E uma mulher faz uma meditação se eu não me engano, são 3 horas de meditação para curar coisas relacionadas ao útero. Então, são mulheres que abortaram, mulheres que têm menstruações muito, muito violentas, enfim. Mas a grande maioria são mulheres com questões que sofreram aborto, seja natural ou provocado. Então, é uma gente muito triste. Pessoas muito tristes. Eu fico pensando porque eu assisti um filme esses dias que eu recomendo para todos vocês, que é O Físico. E ele conta a história de um rapaz que viveu na Idade Média e a mãe dele tinha uma doença que eles chamavam de doença do ventre. E a verdade, no final do filme, eles descobrem que essa doença é apendicite. Só que não é. Ninguém sabia porque ninguém abria as pessoas. E aí tinha um curandeiro, que era o barbeiro, na verdade, e a igreja chamava esse barbeiro de bruxo. Falava que ele era bruxo justamente porque ele utilizava de técnicas, além de técnicas manuais para curar as pessoas, ele se utilizava de coisas da natureza para dizer que curavam as pessoas, entendeu? Aí esse rapaz vê que o que esse cara fazia não era o que ele queria de fato. Que o que ele queria era ser médico. Porque esse cara não conseguia curar as doenças físicas, a não ser, por exemplo, o braço quebrado que ele botava no lugar, um dente que ele arrancava, né? Fora isso, que eram coisas muito que não tem muita complexidade, ele não conseguia fazer. Então ele usava produtos naturais para dizer que curava as pessoas, né? E aí chamavam essa pessoa de bruxo. Esse cara de bruxo. As histórias mais antigas, assim, né, na própria cultura da bruxaria, eram isso. As bruxas eram isso. Eram pessoas que faziam remédios conheciam mais as plantas. Quando eu me converti ao catolicismo, eu descobri a Santa Hildegarda. E eu falei, para quem não estava na outra live, né, eu contei que antes de me converter ao catolicismo, eu paquerei com o budismo, né? Eu fui budista por uns 2 anos, mais ou menos, até me converter. E eu sempre digo que todas as religiões que não são a religião católica, elas têm algo de bom, que são os elementos dessas religiões que são iguais ao catolicismo. Todas as religiões têm alguma coisa que quando você vai lá no catolicismo é igual ao catolicismo, porque o catolicismo é completo, o catolicismo tá certinho. Então, todas as religiões têm ali alguma coisa, né? A gente está sempre entre o bem e o mal. Tudo tem o bem. O conhecimento sobre as ervas, o conhecimento sobre
os cristais, e aí quando você conhece a Santa Delgarda, e você vê como que Deus deu a Santa Delgarda uma ordenação, uma ordem de conhecimento sobre isso, porque dentro da bruxaria você tem, na verdade, assim, tradições muito antigas que ninguém sabe direito de onde vem. Por que que usa uma ametista? Porque a ametista é bom para liberar os espíritos mal. Quem falou isso? Sei lá. E eu tenho na igreja uma santa que fala como que Você já leu? Eu li algumas coisas sobre Santa Delgado, mas a minha esposa, que já leu mais, que ela gosta de óleos essenciais... Ela explica exatamente como que as pedras são formadas. E por que que dentro da formação daquela pedra, a pedra adquire uma certa propriedade. Então você vê uma mulher, nem sei de quanto que ela era, sabe? E aí falar as coisas que ela falava. Deus. Eu sei que ela era uma santa mística, que ela conversava com Deus e Deus revelava a ela muitas receitas com coisas naturais, com entes naturais. É impressionante. Para que ela pudesse que eu já li, cuidar dos filhos de Deus, né? Isso. Então, assim, o grande perigo que eu vivenciei, né, na minha carne mesmo, de viver a bruxaria, porque você não faz maldade nenhuma, né? Tem a bruxaria negra, que é outra coisa. Né? Aí você tem assassinato, você tem sacrifício de animais, você tem outras coisas que eu não conheço essa parte. A Wicca, que é a religião que eu tive mais... eu tive uma filhada de crisma. Eu tenho, na verdade, uma filhada de crisma. Que ela, depois que ela crismou e tudo, ela teve uns problemas e ela acabou conhecendo o Wicca. E aí ela depois me contando que tinha sacrificado gato, que tinha sacrificado animais e que aí ela teve uma crise com o Wicca porque eles queriam pegar feto morto no hospital para poder fazer ritual e aí ela teve uma certa pane na cabeça dela. Então, eu nunca cheguei perto dessas coisas, assim, porque isso aí já nem é o Wicca. Isso não é Wicca. Isso já é magia negra. Existem outros livros, outros métodos que explicam muito explicitamente. E eu vou contar para você uma coisa. Um dos principais livros desses que ensinam esse tipo de coisa, né, de sacrifício e tudo, é um livro que se chama São Cipriano. Um livro de capa verde, não custa caro, e você chega em qualquer livraria, não sei hoje, mas quando eu era adolescente, em qualquer livraria que você chegasse, esse livro estava na sua mão. Isso é um problema sério. Então, eu não tive esse livro porque eu não quis, porque eu tinha medo desse livro. É até meio incoerente, né? Falar que era uma pessoa que não acreditava muito em Deus, mas eu sempre tive muito medo do mal. Muito medo. E ao longo dos anos, né? Você começa a desenvolver algumas técnicas, né? Você vai começando a desenvolver os seus próprios feitiços, vai fazendo lá umas coisas. E uma das coisas que começou a me assustar muito como diz o outro, algo errado não está certo, né? Eram as leituras de tarô. Eu estudei tarô, eu sempre tive tarô, mas estudar a fundo mesmo, estudei por uns 3 anos tarô. E um dos exercícios que você faz é a leitura do tarô diário, né? Você lê o tarô todos os dias. E aconteciam, as cartas, elas têm um movimento, né? Passado, presente, futuro. Eu já não me lembro mais muito como que é, mas elas formam uma cruz, não sei se você já viu em algum lugar, elas formam uma cruz e ao lado tem algumas cartas para você ir interpretando essa cruz, né? E cada carta tem eu nasci numa família católica e eu sempre morri de medo. É para ter medo mesmo. Na minha infância, a única coisa que eu não tinha medo era da loura do banheiro.
Aí eu tinha medo Mas, até da loira do não, banheiro, eu e não no tinha entanto medo. eu tava sempre na brincadeira do pêndulo, eu tava sempre na brincadeira do copo, eu tava sempre. Então, eu morria de medo da brincadeira do copo, morria de medo da brincadeira da faca. Eu morria de medo. Medo, assim, um medo de não dormir. A minha mãe, eu tinha tanto medo desse negócio que no Você dia. tava, você estava sendo bem ordenado, porque eu até, às vezes as pessoas falam, nossa, mas sua mãe era doida, sua mãe deixava você dessas coisas. Gente, minha mãe não sabia, minha mãe não acredita em nada, ela não sabia o perigo que eu estava correndo quando ela comprou um pêndulo para mim. Eu tinha pêndulo quando eu era criança, O que é pêndulo de pêndulo? cristal. O pêndulo é uma corrente com quartzo, em formato de gota, assim. Normalmente ele tem o formato de gota. E aí pode ser um quartzo, normalmente é um quartzo branco, né? Um quartzo de cristal branco, mas ele pode Uhum. ser também um quartzo rosa. Eu E fico agoniado. eu tive tanto do branco quanto o rosa. Tinha essas coisas. E esses meninos que ficam usando esses cordão com essas pedrinhas penduradas? Só Não. representa, mas não é de fato. Na verdade, assim, é uma pedra. É um, é um Eu mineral. tenho agonia com aquilo. É um mineral. Você tem que olhar o que eles começam a usar, assim, que é um sinal. Por exemplo, você tem um filho adolescente em casa e tá meio preocupado. Ele tá andando com a galera, virou roqueiro, né? Que roqueiro, você já pensa. Roqueiro, rapaz, existe um símbolo, né, do Wicca, que são três, são três bolinhas, Né? assim, Isso aí eles formam uma eu sei qual é. florzinha. Se usa muito, isso é perigoso, não é legal ficar usando esses símbolos, né? Não é legal você usar símbolos que você não conhece, né? E isso atrai. Eu aprendi uma coisa sobre o mal nesses últimos tempos, assim, desde que eu me converti, é um assunto que eu me dedico porque eu já tive experiências muito ruins com o mal. Assim, eu não gosto de dizer que eu vi nada, porque a imaginação da gente, né, é muito louca. Mas o Mas a mais próximo. imaginação é uma faculdade da alma, né? E se a Então, nossa alma, eu a nossa. tive, eu tive algumas visões que depois eu descobri que são muito parecidas com as visões que. Eu não tenho certeza se Santa Faustina que viu esses demônios que parecem lodo. Lodo não, petróleo. Eram umas coisas, pareciam petróleo, pingavam, assim, e muito altas. E foi um momento mesmo que eu me assustei e falei, opa, porque eu não tinha noção de que fazendo as coisas que eu estava fazendo, eu estava abrindo portas, como se fosse isso, sabe? O mal, ele aproveita cada deslize nosso, cada deslize. E sem fazer nada, você aí, né, você falou que foi para missa hoje, missa diária, né, todos os sacramentos de dias, a gente já é tentado o tempo todo. Você imagina uma pessoa que está com as portas escancaradas, né, sem Deus na vida, e ainda fazendo essas práticas. Por mais que É, a pessoa perguntou muito se existe bruxa boa, né? E eu falei, existem pessoas boas que fazem bruxaria. E infelizmente essas pessoas estão correndo um risco altíssimo, altíssimo de se perder. A chance delas não se perderem é muito pequena. eu já vou ter umas perguntas aqui, a gente daqui a pouco começa a responder. Mas voltando naquela questão do Harry Potter, que eu também não falei na live anterior. Quando eu falei com os meus meninos que o Harry Potter ele tinha feitiços de verdade, né? E tudo. E eu fiquei mais preocupado porque como os feitiços são em latim, eles estudam latim, eu falei daqui a pouco eles estão entendendo o negócio. Entendendo e assim, inventando os E próprios não, feitiços, porque são porque eles gostam combinações de de elementos, palavras, entendeu? exatamente.
Não E, que vá realmente, sei lá, não vai acontecer o que acontece no Harry Potter, né? Eles não vão congelar uma pessoa, ou sei lá, pôr asa em alguém. Mas eles estão dando e, espaço. Mas quando você brinca disso, você está dando espaço para o mal. mas eu percebi muito que quando meu filho estava lendo Harry Potter, porque ele leu até o quarto ou quinto livro, mas ele leu assim, devorando, porque o meu mais velho, ele devora, ele não lê, ele devora livro, entendeu? Tem 12 anos, mas ele tomou um gosto pela leitura que daquela meia hora que eu obrigava ele a ler todo dia, eu tenho que mandar ele parar de ler. E, Eu tô e, com um meio, e, ficando meio assim. e então tem que escolher o tempo todo o livro que ele vai ler, né? Mas eu percebi que quando ele lia o Harry Potter, ele ficava agitado, ficava mais, sabe, inquieto. Aí eu chamei ele e mostrei isso para ele, entendeu? Eu peguei e falei assim, meu filho, olha, Lucas, você está percebendo que quando você lê esse livro, você fica mais inquieto, quando você vai na casa de tal amigo, e esse tal amigo gosta de brincar, e vocês ficam brincando com varinha, porque ele tem várias varinhas, e aí você percebe como é que você fica. Eu fazendo essa reflexão, porque só proibir por proibir é muito complicado, né? A gente precisa Ainda mais que mostrar. ele Lucas já já, está na já é idade da grandinho. razão, né? Ele Exatamente. já é grandinho. Ele já é Então, grandinho, então assim. os meus filhos amam fantasia. Amam fantasia. Se Você deixar acha eles que amam fantasia eu acho muito complicado. Eu acho que a fantasia, aquilo que a gente estava falando antes, a gente precisa estar muito atento até onde a fantasia vai afetar a faculdade do imaginário e da memória. Exato. É, o que a gente conversou mais cedo, né? Vou repetir mais ou menos, né? Não tem problema se fantasiar. Imaginação. Criança, os meninos passam o dia inteiro aqui vestido de. Eles trocam de Mario para cowboy, para astronauta. Eu costuro, eu fiz asa de passarinho, tem asa de joaninha. Eles ficam parecendo uns doidos andando aqui na rua. Tem chapéu de pirata, não tem problema, não teria nenhum problema. Se fantasiar, por exemplo, tem pessoas que falam, ai, do vilão da história, né? Não tem problema brincar que é um pirata mal, gente. Não tem problema brincar, brincadeira, imaginação das crianças. Eles estão modulando os sentimentos deles através disso também. É brincadeira. É muito diferente de você vestir o seu filho, levar ele para uma celebração onde no dia da celebração, hoje, agora, enquanto nós estamos conversando aqui, pelo amor de Deus, vou até fazer o sinal da cruz, porque, nossa senhora, estão acontecendo grandes atrocidades em nome do mal, porque hoje é Halloween. Você vai levar o seu filho para celebrar o mal? Não faz o menor sentido, entendeu? Porque você, aqui, especialmente no Brasil, você entra em dois problemas. Você não vai levar seu filho, vai vestir, vai fantasiar seu filho para celebrar o mal. E você vai fazer o seu filho sair de casa para celebrar uma festa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura. Não é uma herança nossa. A gente não tem nada a ver com esse povo, gente. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não tem uma razão nenhuma. Só a razão mesmo de brasileiro que gosta de uma farra, né? Porque a única razão para o Halloween ter entrado com, além dos poderes, né, do mal, de estar cada vez mais, né, conseguindo enrolar as pessoas, é que a gente gosta de festa. O brasileiro não pode ver uma festinha, quer ir lá na festinha. Não pode ver uma farrinha. Vamos fantasiar as crianças. Vamos fantasiar as crianças, dar umas balas para elas. Só que, apesar da festa lá do seu condomínio, a festa lá da sua escola, ser uma festa absolutamente inocente, o símbolo dessa festa está celebrando o mal de uma maneira, no pior dia possível. Pior dia possível. É no dia em que as coisas. Hoje é dia tenho certeza que muitas pessoas já viram isso e é uma coisa muito triste, muito chocante. Existem mulheres que engravidam para abortar no dia do Halloween. Isso é verdade, isso é real. Entende? Eu não vou colocar meu filho nisso. Eu tenho pavor absoluto disso tudo.
Hoje, eu não quero nenhuma bruxinha de brinquedo na minha casa. A gente tinha um chapéu aqui, que não era de bruxaria, era de Halloween. Enquanto eu não me livrei desse chapéu, eu não tive sossego. Eu me sentia muito mal com aquele treco ali. Porque é um símbolo. Eu não vestiria uma criança de bruxa nem de brincadeira. De nada dessas coisas, assim. Bruxa, demônio, vampiro. Essas coisas que são mais ligadas ao macabro mesmo, que é muito diferente de um pirata, um bandido. Até mesmo vestir uma criança de Gandalf, né? Que foi o que a gente conversou. O Gandalf, ele tá dentro de uma simbologia muito bem ordenada. Ele não representa o mal. Eu até vestiria meu filho de Harry Potter. Vai, eu até vestiria. Eu acho que o problema maior do Harry Potter não é o Harry Potter em si. É a curiosidade que ele alimenta. Eu acho que o Harry Potter, para um adolescente ordenado, tanto que ele foi feito para adolescente, ele não foi feito para criança. Bem, um adolescente E ordenado, bem orientado. Eu falei para os meus filhos o seguinte, que quando o Harry Potter saiu, o público do Harry Potter eram crianças Era acima adulto. de 16 anos para cima, e esses adolescentes foram crescendo com o Harry Potter. Então, o filme mais pesado, o livro mais pesado do Harry Potter, que são os últimos, já eram adultos. E hoje em dia essas crianças têm contato com esses pequenos. Então, assim, uma coisa eu tenho a minha melhor amiga está lendo. Minha melhor amiga está lendo com a filha dela o Harry Potter. Minha melhor amiga está lendo com a filha dela. Eu sei que ela não vai ter problema com isso, porque ela é uma pessoa ordenada. E ela vai orientar a filha dela, entendeu? Você precisa ter muito isso em mente, assim. Falando do Harry Potter, né? Agora, tem outras coisas, né? Que são mais perigosas. Sim. Você falou dos cristalzinhos, né? Tem que ver o que está acompanhando essa moda do cristalzinho. Por que você está usando esse cristal? De onde vem esse cristal? Por que você está usando isso? Eles não sabem os símbolos que eles usam. Exato. E são coisas perigosas. Sim. Porque... Você quer fazer perguntas? Não, é porque a gente está falando de símbolo e eu me lembrei, eu queria que você voltasse, é porque pediram aqui para você voltar lá na história do tarô que você não terminou. Do tarô. O tarô, ele vai se movimentando. Cada vez que você lê, ele te conta um pedaço da história. E você começa a ver a história se formando e acontecendo na sua vida, no caso. Você vê o tarô, ele é uma ferramenta esquisitíssima. Eu tenho absoluto pavor de tarô. Eu não chego perto, foi uma das primeiras coisas que eu desfiz. E quando eu me desfiz do tarô, eu sequer peguei nele. Eu não conseguia nem pegar nele quando eu joguei fora meus tarôs. E eu comecei a me questionar quem é que estava mexendo aquilo ali. Não era eu. Não tem poder mágico. Eu sempre tive muito claro de que os poderes não eram meus. Eram poderes da natureza. Mas começando a ter algumas experiências, né? Eu sempre tive muito, antes de me converter, muito pesadelo. Muito pesadelo, muito pesadelo. Pesadelos horrorosos, assim. Coisas do inferno mesmo. Pesadelos. Tem coisa assim que eu nem sou capaz de descrever, de tão horrível que era. E eu achava que eu tinha terror noturno. Só me converter que o terror noturno acabou. Eu nunca mais tive um pesadelo. Eu não tenho pesadelo. Eu tenho sonhos de preocupação, né? Todo pai tem. Ai, meu Deus. Perdi o menino no shopping. Sonha com a realidade, né? Pesadelo. Eu tinha filme sonhos de pesados, terror. Não tinha sonhos pesados, mas não era por causa disso, não. Era por contrário, porque quando eu desde jovem eu frequentei muitas coisas da igreja, assim, eu era muito, muito próximo de São Bento. Eu estava trabalhando assim, numa escola dos arautos. E lá, uma das coisas que eles falaram para mim no dia que eu entrei, eles falaram assim, se prepara. Porque aqui a luta o ataque é muito violento. E na semana que eu entrei,
eu tive uma dor de garganta, uma inflamação de garganta que eu não tinha desde que eu tinha, sei lá, 23 anos. Meu carro quebrou. Meu carro nunca tinha quebrado na rua, sabe? Quebrar na rua. Sim. Meu carro quebrou. Teve uma outra coisa que aconteceu. Ah, eu depositei o meu primeiro salário na conta de um desconhecido. E ninguém consegue encontrar essa pessoa. Eu perdi meu primeiro salário. E o mal, gente, ele não faz igual no cinema. Né? Quem assistiu Nefastos? Nefastos. Sempre falo o nome desse filme errado. Sim. Quem assistiu esse filme viu que nós estamos falando de um ser que tem a inteligência de anjo. Ele não tem a inteligência da gente, nós, réis mortais. A gente é muito Sim. burro, gente. Inteligência embotada, né? Sim. Ele não conta com a nossa. Ele conta com a nossa falta de inteligência. E ele é muito, muito, muito mais astuto do que a gente. Ele não vai ficar explodindo porta na sua casa. Entendeu? A maldade não trabalha assim. A maldade trabalha de pequenininho. É quase uma acupuntura a parada, sabe? Você já viu um escultor esculpindo aquelas esculturas magnânimas, assim, que vai de pontinho em pontinho? É assim que ele trabalha, a gente não percebe. A gente não consegue perceber. Então, tudo que a gente puder fazer para tirar os nossos filhos de qualquer situação em que eles vão ser tentados, em que vai aguçar a curiosidade deles para o mal, tudo que você puder fazer para se afastar desse tipo de coisa, né? Qualquer tipo de... Até mesmo amizades. Hoje eu não tenho mais contato com ninguém que faz esse tipo de práticas. Eu jamais deixaria uma pessoa dessa entrar na minha casa. Porque mesmo que sejam pessoas boas, o mal está com elas. Elas abrem espaço. Entendeu? E eu só quero contar uma curiosidade para quem está aqui, que é uma coisa fundamental que aconteceu. Eu tive esse problema de algumas visões muito assustadoras. Eu comecei a ficar com muito medo. E eu precisava fazer um feitiço para tirar essas coisas, porque essas coisas estavam dentro de casa, né? Era dentro da minha casa, do lado da minha cama. E eu comecei a pesquisar e conversar com todas as pessoas que eu conhecia, o que eu faço, o que eu faço. E ninguém me dava uma resposta consistente. Aí, de tanto pesquisar, eu encontrei num site inglês, no site da Inglaterra, né? Lá tem bastante. Um feitiço. E era o seguinte: você precisava acender uma vela, convidar os demônios para a luz dessa vela e levar essa vela para uma igreja católica. Tinha que ser católica. Ou um cemitério. Acender essa vela e rezar um Pai Nosso. O feitiço era um Pai Nosso. No dia que eu fiz esse feitiço, a minha brincadeira de bruxa acabou. Foi o dia que foi um dos dias chaves na minha conversão, que eu parei e falei assim, que palhaçada é essa? Eu já sei que o mal existe, porque aí eu já não tinha dúvida de que o sobrenatural era real. Eu já não tinha dúvida nenhuma, eu vi. Não tinha a menor dúvida disso. E quando eu pego um feitiço, o feitiço manda eu rezar um Pai Nosso, foi um tapa na minha cara, né? Porque eu era muito rebelde. Eu era muito rebelde. Minha mãe hoje é muito rebelde em relação à Igreja Católica especificamente. Eu era muito rebelde. Eu ria na cara das coisas, assim, né? Via padre na rua, assim. Fazia muita coisa feia. E foi um momento que eu parei, opa, tem alguma coisa aqui que não tá encaixando no que eu acho que é certo, né? No que eu, do auge da minha estupidez, do meu egoísmo, porque essas religiões que não são a religião católica, todas, eu vou falar todas mesmo, tá? São pessoas muito egocêntricas, sabe? São pessoas que querem que as coisas sejam como elas querem. Você achar que você vai colocar uma água no sol e essa água vai ganhar propriedades mágicas porque você é maravilhosa, é uma gente muito egoísta, muito egocêntrica e muito burra, sabe? É muita burrice. Então, eu fiz uso, graças a Deus, tenho um pouquinho de inteligência e falei, gente, deixa eu prestar atenção aqui em outras coisas. No meio do caminho, eu
tinha amigos budistas e fui conhecer o budismo porque eu queria muito ter uma religião por causa dos meus filhos. Eu queria que meus filhos tivessem uma religião. Eu não queria que meus filhos fossem essa zoeira que a minha vida foi. Foi muito ruim crescer sem uma religião. Foi muito, muito ruim. E principalmente sem o catolicismo. Foi horrível. Foi muito difícil, muito confuso. Eu tive crises de depressão, crise de ansiedade, eu tive tudo quanto a doença mental que você pensar, eu tive. A primeira vez que eu fui a um encontro budista, perguntaram sobre Jesus no encontro. E aí o mestre que estava fazendo a palestra falou só coisa linda sobre Jesus. O budismo. Coisa louca, né? Aí eu comecei a respeitar Jesus, que foi a porta de entrada para o Espírito Santo me conduzir. Foi o dia que o meu coração abriu, porque uma pessoa perguntou para mim: o que eu posso fazer com uma pessoa que eu acho que está enfeitiçada? Reza. Reza tanto pela pessoa que está enfeitiçada quanto pela pessoa que fez o feitiço, porque só o Espírito Santo pode cuidar delas. Só Deus que pode ajudar, e elas precisam abrir um pouquinho a porta. Só um pouquinho. Elas precisam abrir um pouquinho o coração. Quer colocar perguntas? Então. Vamos ver, tem bastante perguntas. Inclusive, uma delas, acho que é essa que você acabou de responder. Eu tenho que voltar bastante aqui, porque tem muita coisa que o pessoal falou aqui. Só que você estava narrando aí. Eu não consigo enxergar essa letrinha daqui. Lá em casa tinha uma revista do João Bidu, ensinando a fazer simpatia. Lembrando que sentia uma energia estranha perto desse material. Pai, eu vi um negócio esses dias. Uma pessoa falando assim, eu acredito a pessoa acredita em signos, sei lá o quê, mas não acredita em Jesus, mas acredita em João Bidu, que foi capaz de fazer os negócios, né? Não, e uma coisa que eu. Enquanto você vai procurando aí, eu vou falando uma coisa engraçada. Bruxa acredita em tudo. É o vento que sopra não sei o quê. O sol que faz a água fazer sei lá o quê. Cheia das crendices. Tem um povo que tem crendice, é bruxa. É um sal que põe atrás da porta, uma garrafinha pendurada com umas ervas, sei lá onde. Jesus não. Jesus não. Tudo é verdade. A porcaria da bola de cristal que custa um rim tem poderes mágicos. Jesus não. Gente, é muita incoerência. Não dá, muita né? incoerência. Não dá. Quando eu tenho vergonha. Como diz Ariano Suassuna, o povo acredita, o povo acredita que o macaco que não consegue apertar um pregador de roupa, que a gente veio do macaco, é mais fácil de acreditar que Deus criou Adão e Eva e tudo aconteceu. Tá muito mais fácil. Aqui, tá muito mais fácil. Outra pergunta aqui, minha vizinha, da Lorena. Minha vizinha é bruxa. Ela fala muito de fadas nos dias dos rituais. Gostaria de saber o porquê. A sua vizinha é uma garotinha imatura que acha que tá no conto de fadas. E ela tá brincando com um negócio muito sério. Muito sério. Ela tá abrindo portas horríveis. Fada. Tem umas linhas de bruxa que acreditam em fada. Eu nunca acreditei nessas coisas, porque, graças a Deus, eu tenho um pouquinho de inteligência. Mas fada, duende, tudo isso faz parte dos elementos, elas acreditam mesmo. Tem bruxa que tem planta especialmente para cuidar das fadas, que elas juram que tem lá. E as fadas seriam seres de luz, seriam seres bons, né? Seriam criaturas de bondade, né? Mas, como eu nunca acreditei nessa lorota das fadas, eu nunca dei muita atenção. Existe uma enciclopédia de gnomos e uma enciclopédia de fadas. Eu cheguei a ter a de gnomos porque minha mãe comprou para mim, porque minha mãe é minha mãe, né? E detalhado, assim, muito detalhado, sabe? Imagina uma enciclopédia falando sobre cobras, né?
habitat, o que come, o que não come, reprodução. Tinha os gnominhos pelados, sabe? Para mostrar o corpo deles como era. Hábitos de lazer, cultura, tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse livro existe, é um livro caríssimo. Eu não sei o que foi a viagem da pessoa que escreveu esse livro, eu acredito que foi uma brincadeira dele. É um livro muito bem feito, as ilustrações são maravilhosas. E existe a versão das fadas, e as bruxas levam essa coisa toda a sério. Tanto os gnomos quanto as fadas. Sobe uma coisa na sua casa, foi um gnomo que levou. Como saber se a pessoa está sendo vítima de feitiço? Se não tem como saber. Se você desconfia, eu aconselho que você procure um padre que entenda desses assuntos, porque não são todos os padres que Tem trabalham padre que nem acredita, né? Tem padre que nem acredita. Você tem que procurar um padre exorcista, assim, essa é a melhor solução. Se você está desconfiado que tem alguma coisa, você está com encosto, né, como diz o outro, procura um padre, é a melhor coisa que você faz. Aqui, a Gabi perguntou o seguinte: e o fato de a festa ser de origem ser católica? Acho que ela está querendo saber aquela questão que você já tinha falado Aquela antes questão que eu falei da eu origem falei na live das do Halloween. crianças, né? O Halloween, ele tem uma origem pagã, ele é uma celebração de colheita. Todos os povos praticamente têm essa celebração das colheitas. Rapidinho, Stella, vai explicando. Eu vou me retirar 1 minuto. Eu não vou fechar a live, Tá, não. Eu só preciso aqui do lado. É 1 minuto. Mas pode ir tudo explicando bem, que eu tudo já bem. volto. Então, eu tô Eu fico aqui com o escutando. pessoal. Ninguém vai embora. Então, o Halloween, ele é de origem pagã e ele é uma festa muito antiga, né? O Halloween não. Existe uma celebração que é feita em vários povos, em vários lugares do mundo, que são celebrações das estações do ano. Mudança de estação do ano, tem ali uma festa para celebrar, e aí no caso do Halloween, é uma celebração relacionada à colheita. E aí eu estava explicando pro Felipe, né? Pro pessoal mais cedo, tem um vídeo do padre Paulo Ricardo que explica lindamente toda essa questão. O que é importante saber é que as pessoas falam muito assim, a igreja rouba as festas, o pessoal que segue essas coisas fala essas doideiras. A igreja católica roubou a festa. Não era isso. A igreja católica roubou a festa, a igreja católica não rouba as festas, ela ordena as festas, organiza, põe ordem, né? Coloca a coisa dentro do que é certo, do que é verdadeiro, do que é bom, do que é belo. Então, mais tarde essa festa virou o Halloween, que é essa festa católica, né? Essa celebração das colheitas se tornou uma festa com razões católicas. E o dia de ontem, né? Não, hoje, que é o dia 31, é o dia antes do dia de Todos os Santos. Então, era feito uma procissão, isso está lá no vídeo do padre Paulo Ricardo, para que as pessoas vissem, né? As pessoas se vestiam de condenados, né? Então, roupas feias, né? Tal, não sei o quê, para as pessoas terem ali uma visão do que seria o inferno. Por isso também é que tem a questão dos monstros, né? As pessoas se vestirem de coisas feias no Halloween, vem daí. Dessa representação do purgatório, representação do inferno no dia antes do dia de Todos os Santos. Halloween significa de noite antes da noite do dia de Todos os Santos. E isso foi se perdendo, não sei muito bem, né, o que foi acontecendo. Nos Estados Unidos, que a festa tem um peso muito violento na América, né, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, eu já estive no Canadá durante o Halloween e é bem assustador mesmo, as pessoas capricham, sabe, na decoração das casas, dá um medo. O pessoal capricha bastante. Lá, essa festa foi se misturando com outras coisas. Então, uma pessoa perguntou, uma das crianças perguntou, por que ganha doce no dia do Halloween, né, que não tem nada a ver. Lá na festa católica existia uma mesa que era preparada para alimentar os pobres. Então, tem uma coisa da comida mesmo. Os doces é uma mistura de uma outra festa, como eu falei. As festas, tem várias celebrações nessa época do ano, em vários povos diferentes. E aí, os irlandeses tinham esse costume de trocar presentes. E alguns desses presentes
eram doces, porque, né, antigamente uma balinha era uma coisa fina, né, um chocolate era uma coisa, era um presente legal, não é que nem hoje que a gente joga bala para as crianças, assim. E aí a parte dos doces vem de uma tradição irlandesa. Não tem nada a ver com o Halloween, que era católico, e não tem nada a ver com o Halloween americano, que tem mais a ver com a questão da colheita, né? A festividade americana está mais relacionada a essa coisa da colheita. Tanto tem as abóboras, né? Eu estava falando. Se você fizer uma pesquisa rapidinha aí no Google, colocar plantação de abóbora, você vai ver a quantidade de abóbora que nasce, é uma quantidade absurda de abóbora. Então, por isso que tem as abóboras, porque tinha um excesso de abóbora, então eles não tinham nem como comer aquele tanto de abóbora que nascia, né? Então, para não desperdiçar, aí faz os monstros, né? Chama Jack-o'-lantern, que são as lanternas que você coloca na porta para espantar os maus espíritos. As pessoas que não tinham a fé ordenada, né? Acreditavam que aquilo ali ia espantar. Que nem aqui no Brasil os nossos índios têm as carrancas, né? Todos os povos têm essas máscaras, essas coisas, para assustar os maus espíritos, para afastar o sobrenatural, que eles não entendem, na verdade, né? Porque não tem a imaginação ordenada e não tem ninguém para ajudar, né? Que é uma das belezas que eu encontrei na Igreja Católica, que eu era uma pessoa muito desordenada, assim. Eu tinha muito medo, e especialmente do sobrenatural. Eu não tinha explicações. E a Igreja Católica, eu brinco e falo assim, que eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que se eu procurar, eu vou achar. As únicas respostas que eu não vou encontrar são os mistérios da fé, né? O resto a igreja estudou e tem escrito aí em algum lugar. Praticamente tudo que você pesquisar, você vai encontrar. E isso ajudou, isso salvou a minha saúde mental. Eu acho que se eu tivesse continuado no mesmo no rumo, acho que eu tinha enlouquecido já. Mais perguntas? A Tiara tá botando aqui. Você já escreveu um livro sobre isso? Seria bem Não, informativo. não tenho intenção de fazer isso. Não A Tiara tenho, é uma não tenho amiga. essa. A Tiara é uma comadre. A Tiara é uma comadre. Tá aí ainda, Tiara? Tá aí ainda? Dá um oi se tiver aí ainda. A Tiara é uma comadre que ela é professora de inglês também, uma ótima professora de inglês. Aí ela hoje nem dá aula mais. Mas eu me lembro que quando ela dava aula na escola de inglês, não vou falar o nome, ela chegou, explicou o que era o Halloween, o perigo e tal. Enquanto ela estava lá, eu não me lembro de ter tido a festa, eles não, na escola de inglês. Aí faziam de uma outra forma, tal. Aqui tem Não, eu mais. enfeitava a minha casa como se enfeita no Natal. A minha casa era toda Nossa decorada de Senhora. Halloween. Toda. Aqui, ó. Trabalhei numa clínica psiquiátrica. Trabalhei numa clínica psiquiátrica em pelo menos 75% dos pacientes esquizofrênicos tiveram contato com feitiços ou certas religiões que não quero falar o nome. Achava curioso a relação entre esquizofrenia. Aí a É que Mariana, você mexe muito com o sobrenatural, né? né? E isso vai confundindo os seus sentidos a ponto de você enlouquecer. É. Aí a Mariana tá botando aqui. Era uma das coisas que os católicos tinham que fazer, porque tá junto aqui, fazer pelas almas do purgatório. Oração, jejum e caridade. Isso era o princípio comida para os pobres e depois foi evoluindo Isso, até doces para as crianças. A isso mesmo. Lorena, a Lorena tá fazendo uma pergunta aqui. Lorena tá perguntando o seguinte, Estela, pessoal, só antes de eu ler essa pergunta, amanhã, não, já marquem aí também que amanhã, hoje a gente está falando das bruxas, né? Mas amanhã a gente vai falar dos santos. Como os santos, principalmente aqueles que estudaram a ciência da natureza, eles nos ajudam a ordenar a nossa alma, tá? Então já marca aí que amanhã às 21 horas a gente vai ter um bate-papo muito bacana com um especialista em santos. Eu vou ver. Aí Eu vou estar a, aqui. a Lorena tá botando bem assim, Estela,
Você acha que é a imaturidade da minha parte não conseguir acreditar que as minhas vizinhas possam fazer algum mal? Porque acho tudo isso tão absurdo. O que fazer? Elas provavelmente não vão fazer nenhum mal contra você, contra a sua família. Elas estão fazendo mal contra elas. Contra elas mesmas. As suas vizinhas, é aquela que as vizinhas são, que a vizinha bruxa, né? Elas não vão fazer nenhum mal A não contra ser que as você. vizinhas não gostem dela. Se elas não gostarem de você. Mas tem uma regra, né? Que tudo que você faz pro outro volta para você 3 vezes. Essa é uma regra que Ah, é é? praticamente universal. Inclusive as pessoas que fazem a parte má, elas assumem esse risco em nome da ganância, em nome de ter coisas. Tem gente que entrega mesmo a alma de quer Não viver tá bem. nem aí pro mal, né? Não, não tá nem aí mesmo, não. Eu até gosta dele, sabe? Eu assisti uma live de um garoto satanista. Nossa, horrorosa. E aí, elas não vão fazer nenhum mal contra você, não. Porque se elas forem. Se elas contam para os outros que elas são bruxas, principalmente, não costuma ser o tipo de gente que faz maldade, não vai afetar nada aí na sua casa, Às não. Reza vezes, muito às por ela. vezes é só a chance de ser só modinha, É grande, né? é grande. Mas eu me coloco, sabe, na coisa, apesar de ter sido muitos anos, assim, eu nunca me aprofundei a ponto de ir para grupos, de ir para reuniões, né? Hoje é um dia que tem banho de lua no parque. As meninas vão, ficam peladas lá dançando. Aqui no parque da cidade, aqui em Brasília mesmo. Eu nunca quis participar dessas coisas. Não, não gosto muito de gente. É. Mas Aqui. eu nunca fui. E aí eu falo assim, foi uma modinha e eu tive a infelicidade de vivenciar um tempo em que a modinha era longa, né? Foram muitos anos de moda, de bruxaria e tal, não sei o quê. E eu fui muito mal influenciada por isso. Mas no geral é modinha mesmo. Só que a modinha abre espaço para algo muito poderoso, muito ruim, muito mais É. esperto que a gente. E aí a gente tem que ficar esperto, porque como você falou, né, Estela, hoje é um dia que eles acreditam que tudo se potencializa, né? E Tudo é mais aí forte hoje. o lado negro da força negra ainda fica mais avançado. Eu acho que hoje é uma noite que antes de dormir, se bem que já começou na Hoje é noite uma passada, noite. né? É na Não, é hoje. noite passada. É hoje. É Hoje é na 31. noite do dia É de 31 pro dia 31 1º? é do dia 31 pro dia 1º. O Halloween é do dia 31 pro dia 1º. Então, Essa madrugada é a madrugada. Nossa, eu fico toda arrepiada. Porque então hoje essa é um madrugada. dia que. Hoje é um dia de que nós, cristãos, precisamos estar em oração. Hoje seria um dia que deveria ter sido um dia de jejum, um dia de, de oração, assim, muito fervorosa, pelas pessoas que praticam e pelas vítimas das pessoas que praticam. Porque tem essas mocinhas, né, feministas, que Uhum. acham que não estão fazendo mal, que era o meu caso, né? Ai, sou bruxa, olha aqui meu cristal. Mas tem um lado mal mesmo, assim, muito concreto e muito poderoso. Eu às vezes chega até mim, não sei porquê, textos assim de coisas pavorosas, porque a parte mais pesada mesmo, né, que chega ali, vai pro lado do satanismo mesmo, eles têm muito dinheiro. É muito bem Muito dinheiro? organizado. Muito dinheiro. Muita gente com muito dinheiro. Não, mas depois que eu vi essa semana que aquele Henrique Cristo vive num lugar aí em Brasília, num sítio enorme, que tem cavalo, que tem bugre, que tem van, que tem um monte de gente que serve ele. Eu falei, não duvido de nada mais na minha vida, porque aquilo ali Eu já é. vi.
Hã? Eu moro aqui, né, em Brasília. Eu moro aqui nessa cidade maravilhosa que tem o Henri Cristo, tem para quem mora aqui em Brasília, isso é uma coisa importante. Para quem mora aqui em Brasília e as crianças vão à escola, principalmente os adolescentes, isso é uma coisa muito importante de estar atento, porque a gente está na cidade mais esotérica, sei lá, do mundo. É muito, 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 uma variedade muito grande de religiões pagãs, né? Você tem, aqui eu tenho 3 tipos de budismo diferentes na cidade. Eu tenho Seishonoye, Igreja Messiânica, Legião da Boa Vontade, Henri Cristi, como é o nome do outro negócio que tem aqui? Vale do Amanhecer, que é um treco muito doido que lida com alienígenas. Minha mãe me levou no Vale do Amanhecer quando eu era criança. Misericórdia. Fora o espiritismo, fora assim, espiritismo espalhado pela cidade inteira. Então, os adolescentes aqui em Brasília, eles têm um acesso muito fácil. Você pega um ônibus, você está no interior de Macumba, você estuda com um menino que fala. Tem uma região aqui que é de escolas e igrejas e coisas. Normalmente, Brasília é organizada assim, né? Escola, igreja e coisas religiosas. Então, tem tudo numa linha. Uhum. Você andando numa linha reta, você tem escola, igreja católica, igreja batista, terreiro de macumba, templo da boa vontade no final. Ali na linha onde fica o templo da boa vontade, que eu não sei se você sabe o que é, o templo da boa vontade, eu não sei direito o que eles são, eles acreditam em Jesus. E é uma pirâmide enorme que tem aqui na cidade, ao lado do cemitério, na saída do cemitério. Uma pirâmide enorme. E as pessoas vão lá andar em círculo, porque lá tem. Anda em círculo embaixo de um cristal, porque lá tem um cristal energizado, sei lá, do das contas. Minha mãe me levava lá praticamente toda semana. Em vez de a missa, eu ia andar no círculo. Então, tem que ficar muito alerta, sabe? As companhias, para que o seu filho que você está aí tentando, né, educar direitinho, não encontre um amiguinho que fala, vamos lá no tempo da boa vontade de conhecer. Eu vou contar um negócio aqui, porque a chance do meu padrinho de batismo ver esse vídeo é muito pequena. Mas se ele ver, que ele me perdoe, sabe que eu amo muito ele. Mas o meu padrinho de batismo é espírita. E ele é daqueles espíritas de preto velho, né? Só que é o seguinte, ele é como se fosse um segundo pai para mim. Eu cresci nas férias na casa dele, eu trabalhava para ele, na empresa de engenharia dele, para poder ganhar o dinheiro, para poder passear no Rio de Janeiro no final de semana. Porque ele mora no Rio. Só que ele sempre me respeitou, mandava eu ir à missa e tudo e tal. E aí, depois que eu casei, tudo que eu fui para casa dele, com a minha família, na hora de tomar banho eu tenho que tomar cuidado, porque é cheio de rosa, cheio de sal grosso, Sal grosso. cristais. Tem os banhos de erva que o pessoal Agora, faz. o mais inusitado é que do quarto que eu ficava tinha um preto velho. Um Ai, não. quadro do preto velho. Cara, eu não tinha escolha, não tinha como mandar tirar aquele preto velho dali. Aí, eu já sabia que meu tio tinha isso, né? Eu levei um ícone dos Santos Anjos, aí virei pra minha esposa e falei assim, ó, amor, a gente vai fazer o seguinte, eu vou botar o ícone dos Santos Anjos na altura do preto velho, a gente deita embaixo, deixa eles batalhando aí em cima e a gente dorme. Tem o que fazer, eu só tinha lá pra ficar, não tinha como dizer, padrinho, eu não vou ficar aqui porque, sabe? É uma situação Isso é complicada. complicadíssimo, É uma situação porque muito e é uma complicada. realidade, Agora, e é uma hoje realidade eu muito não sei se eu fico brasileira da mais. gente, né? É, eu, Hoje eu não sei se eu eu fico não ia mais. dormir nesse quarto aí, não. Eu preferia dormir lá na sala, debaixo da mesa, qualquer lugar, mas com esse quadro aí eu não ia dormir de jeito Então, nenhum. muito Nem complicado. quando eu era bruxa eu não ia dormir com esse preto velho. Eu Então, não ia e animar. aí a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu quero contar um negócio para vocês aqui. Primeiro, para a gente já ir caminhando pro final. Igual a Estela falou, né? A bruxaria, ela é
uma ciência natural para o mal. É o mal se utilizando das coisas que Deus criou para desordenar a alma das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os objetos que dão pra gente, com as coisas que dão pra gente. Parênteses, não era bruxaria, mas, por exemplo, eu não bebia água na casa do meu tio. Eu bebia água da torneira, mas eu não bebia água que estava na geladeira. Aqui é uma coisa Nossa, se ele super ver esse comum de vídeo vai dar um era, problema. era muito comum a gente ir na casa das pessoas e ter a água do João de Deus. Então, Porque era aqui perto, né? A cidade onde ele sim. já. E é engraçado essas coisas, porque eu sinto também que eu sempre tive Nossa Senhora na minha vida. Minha avó era devota de Nossa Senhora Aparecida, fervorosíssima. Então todo mundo na minha casa, por mais doido que fosse, na minha casa que eu digo assim, minhas tias, minha mãe, tinha uma Nossa Senhora no carro, uma Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre tive uma Nossa Senhora Aparecida em casa, sempre. Eu descobri depois de adulta que Nossa Senhora Aparecida era Maria, eu não sabia. Eu achava que era um tipo de espírito, eu não entendia essa relação das santas, né? Tem as santas e tem as Marias, né? Eu não entendia as devoções a Maria, eu achava que Nossa Senhora era um espírito. Mas, mesmo eu tendo essa cabeça desordenada, eu percebo que a afeição que eu tinha a essa imagem por ser uma coisa ali da minha avó, né? Eu sempre tive essa imagem como um amuleto mesmo, né? Me protegeu de muitas coisas. Porque, por exemplo, eu sempre tive muitos amigos macumbeiros. E eu nunca fui na macumba. Eu tinha pavor daquilo ali. Podia ter sido muito pior, porque eu sempre fiquei de uma maneira muito superficial. Né? Quando eu comecei a estudar mais profundamente a bruxaria, que eu comecei a meter o pé mesmo, ler tarô todo dia, começar a comprar itens, né? Ter um caldeirãozinho para poder, a gente usa um caldeirãozinho mesmo. Então foi uma curiosidade, né, da live das crianças, né? O caldeirãozinho. E existe mesmo a coisa da vassoura, ninguém voa na vassoura. A pessoa está perguntando o que seriam essas desordens, já falo. Existe a coisa da vassoura, a vassoura serve para varrer a casa, mas você varre a casa para tirar espíritos e tal. Tem o caldeirão também. O caldeirão serve para queimar ervas e coisas assim. Não faz, né? Poções mágicas. Mas faz pata de aranha, asa de morcego. Não, usa folha de louro. Eu não gosto de louro nem no feijão, tirar uma bruxaria. Eu sigo gostando do louro. Mas, enfim, a Mariana está perguntando aqui o que pode ser essas desordens. Eu vou te explicar, Mariana, o que era a minha desordem. Eu tinha uma sensação frequente de que eu tinha que ir embora. Pode dizer assim, um pensamento quase suicida, de não estar no meu lugar. Eu precisava ir embora. Eu tinha crise de choro desde a infância, que eu chorava e falava que eu queria ir embora. Quero ir embora. Para onde que eu quero ir embora? Não sei para onde eu quero ir embora. Eu só quero ir. E depois que eu me converti, houve uma organização desse pensamento e eu entendi que a minha vontade de ir embora era a minha vontade de ir para o céu. Não uma vontade de morrer, entendeu? Não é uma vontade de morrer. E eu acho que muitos suicidas que não têm a religião podem cair nisso. Você sente um vazio e uma vontade de ir para algum lugar que você não sabe onde é, porque você não está no seu lugar. A Terra não é o nosso lugar. Nosso lugar é no céu. Então, isso era uma desordem. Eu não tinha essa resposta. Eu tinha um vazio, que era um vazio de Deus, que eu não tenho mais. E eu tinha uma vontade de ir para um lugar que eu não sabia qual era. E hoje eu sei. Eu sei o lugar que eu quero ir. Difícil demais chegar lá, Nossa Senhora. E a gente precisa compreender que a nossa alma ela precisa ser ordenada para que nós possamos de fato cumprir a nossa finalidade. Qual é a finalidade
qual é a finalidade do homem, né? A finalidade do homem é, ser santo, é ir para o céu, né? Executar ações que nos levem até o céu, é fazer a vontade de Deus, né? Então, essa é a nossa finalidade. Se eu por exemplo, eu pego um material de ciências, e nesse material de ciências, na hora de falar de rochas, ele vai falar de cristais. E aí aquela criança vai achar bonitinho aqueles cristais, aquelas energias daqueles cristais. E aí você vai comprar uma coleção de cristais, né? Vou dar um exemplo Porque prático você aqui. acredita nas propriedades mágicas desses Mágicas daquele cristais. cristal. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, foi pouco eu dei esse exemplo e encaixa. Aqui na casa que eu comprei, a pessoa que morava aqui, no quarto que os meus filhos dormem, ele tinha uma pirâmide. E ele, de vez em quando, entrava embaixo dessa pirâmide para canalizar as energias. Logo que eu mudei para cá, eu trouxe um padre, não sei se ele está aí ainda, ele entrou e saiu. O padre Valdeci, sua bênção, padre, se o senhor estiver aí ainda. E aí eu pedi para o padre abençoar a casa, o padre abençoou a casa toda, entronizou o Sagrado Coração de Jesus, e eu fiquei tranquilo. E aí, de um tempo, meus filhos começaram a brincar de escavar o quintal. O quintal da minha casa é muito grande, tem 500 metros quadrados, eles começaram a achar pedras enterradas no quintal. Várias pedras, né? Aí eu peguei essas pedras, botei para eles numa caixa. Tipo cristal? Eu vou te mandar a foto das pedras depois. Não, eram pedrinhas pequenininhas, não eram cristais, não. E aí eu peguei um negócio de água benta, joguei em cima das pedras, e fui entrando na internet, mas eu fui explicando para os maiores, que é da idade da razão, o que as bruxarias usavam aquelas pedras, para que eles usavam. Mas aí foi quando a minha esposa falou de Santa Delgada também, e aí foi quando eu vi que Santa Delgada falava das pedras, eu fui explicando para eles. Mas eu nunca deixei eles usarem as pedras para nada. Eu tenho essas pedras que eu falei, pô, vou jogar fora as pedras. Geologia. Né? Exatamente. Então, tipo assim, eu vou te mandar a foto depois das pedras. E aí só acabar de responder a Mariana. E aí, Mariana, o que acontece? A nossa alma, se a gente pega e a gente coloca no nosso imaginário e a gente coloca na nossa memória aquilo, a gente está ocupando um espaço, a gente está deixando de fazer com que tudo nosso seja voltado para Deus, seja voltado para algo que não é de Deus. Uma coisa que a gente poderia estar utilizando para o que é a vontade de Deus, a gente não está fazendo. Então, isso Aí fica desordenado. Aí fica desordenado. Quando você. Tem uma pergunta que me ensinaram logo que eu me converti, que é um exame de consciência de noite, que é onde eu não estive com Deus hoje. Todos os momentos que você não esteve com Deus hoje são desordens. E as pessoas que praticam essas religiões têm muitos momentos de desordem ao longo do dia. A gente reza as completas aqui em casa antes de dormir, geralmente 8h30. Hoje eu vim para lá e minha esposa rezou com os meninos. E nas completas a gente faz uma revisão de vida, né? E eu sempre faço essa pergunta. Que a gente pare um minuto para pensar nos momentos que a gente não esteve com Deus. Né? Exato. E aí, para a gente se encaminhar para o final, porque eu sei que isso aqui é um assunto que se a gente deixar, a gente continua, né? Vou fazer só. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer a pergunta final do negócio? Não sai ainda, não. Espera um pouco. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tchau. Porque às vezes a gente fala que vai acabar, a pessoa sai e a gente vai dar uma informação no final. Sim. Ninguém. Aí eu quero contar uma coisa para vocês. Bom, vocês aprenderem. Santo Padre Pio, ele conta nas histórias dele que quando ele precisava fazer um exorcismo, ou quando ele tinha contato com o demônio, todas as vezes que ele rezava em italiano, o demônio ria. E nas vezes que ele rezava em latim, o demônio gritava e ia embora. Né?
É possível receber feitiço via e-mail ou por contaminação de música tipo rock? Olha, Via o e-mail eu música, nunca ouvi falar, não, mas é muito música, moderno, essa música é muito dependendo, moderna. música, via e-mail eu realmente, isso aí é novidade, mas música, existem determinadas bandas de rock, não essas comuns que a gente ouve, vocês já perguntaram, eu sou super fã de Kiss, muito fã de Kiss. Teve uma amiga minha falou, nossa, mas você é fã dessa banda satânica, você se converteu, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, você já viu a tradução das músicas dos caras? Parece música sertaneja, tipo, de antigamente, parece malda de viola, só chorando que a mulher largou, só falando que quer ir pra festa. Essas bandas de rock que a gente conhece, né? Iron Maiden, Na minha Guns N' época tinha aquele Marilyn Roses. Manson, aquele cara era diabólico. Marilyn Manson, eu não ouviria o Marilyn Manson. Não que você vai ser enfeitiçado, mas eu fui fã de Marilyn Manson e fui fã bem no início, assim, até, graças a Deus, Deus me tira de cada um. Eu tive o primeiro CD e eu acredito que tem algumas coisas satanistas ali naquelas músicas. Não, abrir link não. Abrir link não. Provavelmente não. A não ser que seja uma coisa muito específica, que mande você falar algum tipo de palavra, alguma coisa assim. O que pode acontecer são bandas declaradamente satanistas que existem, principalmente bandas norueguesas, existem algumas bandas nórdicas que, de fato, usam nas letras feitiços satanistas. Aí eu não me arrisco a ouvir essas coisas. Mas você não vai ouvir esse tipo de rock na sua casa. Não, são coisas muito específicas. Ouvir um. A gente não vai ouvir. Tem que tomar cuidado com rock and roll, né? Eu sou muito roqueira. Eu não gosto de rock. Então, Eu sou roqueira. Sou roqueira mesmo. Sou bem metaleira mesmo. E o que a gente precisa tomar cuidado com as letras se você não fala inglês, olhar a tradução da letra. Tem sim letras que ofendem a Igreja Católica muito violentamente, né? Existe uma banda que se chama System of a Down. E eu gostava muito. Esses dias eu resolvi colocar para ouvir. E, nossa, não dá. Não, não é legal. E uma coisa que eu aprendi lá na temporada que passei ali na escola, na Vincent, é que você tem que tomar cuidado com músicas que afetam os seus sentimentos. Porque a música, ela não passa pela sua inteligência, ela vai direto nos seus sentidos. Então, a gente volta na história do desordenar a alma, né? A gente volta, desordenar a alma. a gente Então, volta por a gente exemplo, volta na história de desordenar a alma. eu sou uma pessoa que eu sempre ouvi heavy metal. Eu sempre gostei de rock, desde criancinha. Os meus ouvidos têm um tipo de hábito diferente. Uma pessoa que está acostumada a ouvir uma musiquinha calma, vai ouvir um heavy metal? Não, para que você vai fazer isso? Você vai desordenar seus sentidos completamente, você não está acostumado com isso. E nem eu escuto mais coisas mais pesadas, assim. Coisa de metaleiro mesmo, né? Aquela barulheira. Eu não consigo mais ouvir essas coisas. Hoje eu tenho um ouvido bem mais educado. Eu não tolero mais. Mas, assim, que vai fazer mal você ouvir. Eu gostava muito de ouvir. Deixa eu ver aqui uma banda. Eu falei no começo. Iron Maiden. Tem aquela caveira, tem aquele esqueleto lá, não sei o quê. As letras da Iron Maiden são fantásticas, maravilhosas. O cara era historiador. Ele historiador, um deles lá é PhD em literatura, sabe? Tem uma música que é um poema em inglês, antiguíssimo, maravilhoso poema. Então, isso não vai fazer mal. Mas existem queiro aí. É bom você dar uma olhada no que você está Segurada. ouvindo. Gente, a Eu nem última conheço o nome pergunta. das bandas. Ó, juro que é a última, hein? Não sei se o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum é feitiço. Não sei se é. Tem umas batidas que são preocupantes, sim. Você sabe que você me despertou uma coisa aqui que eu nunca tinha. Eu não assisto, meus filhos não assistem Rá-Tim-Bum, nunca assistiram. Mas agora que você falou Rá-Tim-Bum,
eu andei lendo algumas coisas sobre batidas, né? Que até o próprio funk, né? Tem batidas de candomblé e tal, não sei o que. Essas batidas são coisas que despertam o mal. E aquela musiquinha do Castelo Rá Tim eu acho que eu não ia colocar, não. Não, não gosto. Eu não gosto de Rá-Tim-Bum também, não. Eu não gosto do negócio de Rá-Tim-Bum também, não. Gente, 1h30 de live já. O tempo voou. Nossa, eu tenho que dormir, que eu dou aula mais cedo. O tempo voou e vamos terminar. Mas eu queria terminar essa live pra gente passar bem essa noite. Bundo, parabéns. Tipo, é pique, olha. Elas estão falando do. Sim, Se você tem essa dúvida, dê uma boa pesquisada. Eu já vi as duas coisas. Eu já vi que é feitiço e eu já vi que é uma linguagem católica antiga, sei lá o quê. Então, assim. Gente, não canta Rá-Tim-Bum, entendeu? Tudo que vocês canta, desconfiarem. Desconfiou, achou esquisito? Não faz. É melhor. Melhor coisa que será? Reza. Canta parabéns e faz lá aquela música super bonitinha. Como é que é? As Bênçãos de Maria. Eu não sei cantar aquilo ainda. Sou doida pra aprender. Então. É só não cantar o Rá-Tim-Bum. E aí tá tudo certo, entendeu? Gente, se você. Isso é uma coisa importante. Se você é uma pessoa que vai à igreja, né? Vai à missa, tá com as suas sacramentos em dia, confissão em dia, confessando, comungando, tudo direitinho, não se preocupa muito, sabe? Não fica neurada, tá? Cuida disso. Cuida de oração, cuida dos sacramentos, cuida de se confessar, cuida de comungar direitinho. Não fica preocupado muito com essas coisas que o povo solta aí pela internet, sabe? Não é assim. Ninguém vai ser possuído pelo demônio porque cantou Rá-Tim-Bum no aniversário. É verdade que a gente precisa tomar cuidado com as menores coisinhas, mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que é mais importante. Nosso trabalho com Deus. Nosso trabalho com Deus é manter confissão, né? Confissão, comunhão, os sacramentos em dia, cuidar para que os nossos filhos tenham isso, oração diária e muita, muita oração pelas pessoas que fazem esse tipo de prática. Então, gente, vamos. Isso. Imensa alegria. Suplicamos aos céus, proteção de Maria, as graças de Deus. É uma gracinha também. Isso aí. Então, vamos finalizar. Eu queria, assim, pedir licença se tiver algum protestante aqui, mas pedir licença, mas vamos rezar uma Ave Maria? Vou rezar a oração de São Bento e como eu vou pedir licença porque vou seguir as dicas do nosso amado Padre Pio. Se o demônio corre na oração em latim, ele vai correr agora, porque não vou deixar ele atormentar, fazer a galera ter pesadelo hoje não. Tá certo? Por favor. Não, então eu vou fazer. Eu trouxe a Benta pra live. Tá aqui, ó. Porque, olha, a live das crianças foi uma dose pra acontecer, tá? Foi. A gente entrou e saiu acho que umas 2 vezes. Então eu vou fazer assim, eu vou rezar. E tem muitos relatos de interferência, assim. Tem. Na tecnologia. Tem. Então, pra gente finalizar hoje, que já foram 1h30 de live, muito obrigado por vocês estarem aqui. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 21 horas para conversar sobre os santos que nos ajudam a ordenar a nossa alma. Né? Isso amanhã é dia de Todos os Santos. Apesar de que a igreja celebra no dia... A Igreja do Brasil celebra no próximo domingo, né? A liturgia. Mas amanhã é o dia de Todos os Santos. Então amanhã nós vamos conversar aqui sobre isso com agiógrafo, que é um estudioso dos santos. Aprendi isso hoje. Hoje não, esses dias. Certo? É isso, agiógrafo. Então, como o Santo Padre Pio dizia, né? Que os demônios fogem à beira da oração em latim e não da quando ele rezava em italiano.
Eu vou rezar a oração de São Bento e depois a gente reza uma Ave Maria em português para que todos possam rezar, tudo bem? Podemos? Ok. Então, bom estar com vocês. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti, cruz sacra sit mihi lux, non dragum sit mihi dux, vade retro satana nunca quaesuade bihivana, sut malaqui libas ipsi venena bibas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre vós as entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de rogai Deus, por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora da morte. nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu vejo vocês aqui amanhã às 21 horas. Estela, muito obrigado por estar com você hoje 2 vezes. Viu? Muito Te obrigada espero a você. amanhã na live. Se quiser entrar na live pra gente conversar, entra. Vai ser bacana, tá? Vou tentar, eu vou assistir um curso amanhã sobre o purgatório na minha igreja, então não sei Beleza. se eu vou conseguir. Então tá. Grande abraço, Tchau, até amanhã na live, obrigada, às tchau. 21 horas, sobre os santos. Até mais. Fiquem com Deus. Com Deus. Vou deixar a live gravada, tá, pessoal? Para quem entrou agora.